Bom dia a todos. Em nome da Câmara de Comércio França-Brasil, São Paulo, é um prazer imenso receber mais uma vez todos vocês aqui no Observatório Econômico, que já tem uma bela tradição. Hoje, sob a coordenação do Gustavo Arruda, economista do BNP Paribas para a América Latina, e nós vamos ter o privilégio de, logo na largada desse ano, tentar construir um cenário. A rigor, a palavra correta que o Gustavo escolheu não foi cenário, foi desafio. Eu achei até mais oportuno, né, do que cenário. E se fosse cenário, teria que ser no plural, né? Cenários, É, tantas dimensões, né? Mas vai ser muito bom, porque hoje nós vamos ouvir o Gustavo, ele vai dar um panorama mais amplo, geral, global também. Vamos ouvir a Andressa e a Laís. A Andressa do Asset Management do BNP e a Laís, que cuida do Brasil no BNP. Então, Gustavo, eu passo a palavra para você fazer as suas introduções. Eu lembro a todos que queiram fazer perguntas que façam através do Q&A ou do chat. A preferência do Q&A. E aí eu vou selecionar para que a gente possa tentar atender o maior número possível. Tá bom, Gustavo, a palavra é sua. legal. Obrigado, Otávio. Queria, antes de mais nada, agradecer a participação do Otávio. Eu espero a participação ativa, como sempre. A gente aprende sempre com seus comentários. Outra coisa, eu queria agradecer, Otávio, pelo observatório. Você vê que quando o projeto é bem feito, é fácil juntar gente ao redor, até para discutir com economistas um cenário de 2024. É, E então a gente até ficou em dúvida, né? Porque a gente marcou dia 9 de janeiro, tem um motivo para isso, vou falar já já. É, mas a gente ficou na dúvida, nossa, será que a gente consegue? Será que o pessoal já está de volta? E acho que os números falam por eles mesmos. A gente está aí de casa cheia online para falar sobre o assunto. E acho que isso reflete muito também da construção que o Otávio produziu e conduziu aqui no Observatório. As pessoas sabem o que é o Observatório, dado todo o processo que o Otávio conduziu aqui na casa. E a gente fez mais, logo em janeiro, eu vou contar um pouco para vocês, um evento pessoal, né? Então, sou papai agora, a data esperada para o nascimento do meu primeiro filho era 12 de janeiro, e dezembro estava aquela loucura de final de ano, então a gente falou, vamos tentar fazer um pouco antes dele nascer, mas o rapaz estava apressado, então nasceu ali no final do ano, então eu estou aqui de casa, licença paternidade, mas com muito prazer de participar por aqui. Tem mais delongas? Vamos falar um pouco de 2024, vou antecipar já aqui para a Andressa, para a Laís, o que a gente espera delas aqui. A gente quer respostas, a gente não quer dúvidas. É, brincadeira. É, Vamos falar um pouco do panorama geral, o que a gente está vendo lá no banco, e depois passo um pouco para vocês, fiquem à vontade de discordar, trazer pontos novos, mas acho que é importante ter bastante foco aqui. O que a gente queria ouvir? Os principais eventos para o ano, né? O que a gente acha aí, olhando para 2024, que vale a pena alertar o pessoal que está aqui na reunião, olha, isso vai acontecer. Vou dar um exemplo, tem a eleição americana, como é que a gente está vendo esse negócio? Tem o orçamento aqui no Brasil a partir de março, pode mudar, como é que está esse negócio? Então, eu queria desafiar aí, ser bastante focado nos grandes temas do ano. Claro que a gente sabe que isso muda, não é à toa que a gente faz esse evento sobre perspectivas durante o ano mais umas 2 vezes, porque as coisas variam, né? Mas acho que para começar o ano com o pé direito. Segundo ponto que eu queria pedir para vocês é deixar bem claro as suas projeções, né? Quais são os números que vocês estão usando por ano para crescimento, para inflação e para juros, e, se possível, também algum viés, né? Olha, a gente tem, sei lá, tem 4 para inflação, mas aí né, tem chance de ser mais para baixo que para cima, ou ao contrário, tá? E terceiro, item aqui do desafio, som do Otávio está ecoando. Otávio? Tá. O meu, para mim não estava. Legal.
E o terceiro ponto aqui é tentar pensar nos riscos para esse cenário, né? A gente falou dos bias, mas pensar em riscos específicos, né? Fiscal, olha, se o número for muito pior, as coisas começarem a andar muito para o outro lado, então acho que isso também são pontos importantes. Então, resumo, falar das perspectivas, falando né, da datas, eventos, que acho que vale a pena chamar a atenção as pessoas terem no radar, os números, quais são os números para câmbio, juros, e terceiro, falar um pouco mais aí dos riscos que a gente vê para frente. Deixa eu começar então um pouco com o global, começando aí um ano interessante. Você pode trabalhar de várias formas, mas eu gostaria de começar dizendo que a gente tem um ano de, pelo menos as perspectivas de corte de juros globais, né? Muito diferente do ano que passou, que a discussão era até onde os juros vai, a inflação converge, não converge. Acho que a gente fechou 2023 e iniciou 2024 com um ambiente muito encorajador, né? As inflações surpreendendo para baixo nos Estados Unidos, Europa, Brasil, por que não? E quando não surpreendendo para baixo, alguns eventos pontuais que a gente já sabe que passa, né? Por exemplo, o El Niño. Então, acho que meu ponto aqui, pensando desse lado, é que a gente vai ver uma reversão da discussão. A gente já está vendo um pouco, mas vai ver bastante durante o ano essa reversão das discussões com relação à política monetária e custo do dinheiro. Agora não vai ser por quanto tempo os juros vai ficar parado, mas acho que é mais e mais a gente está vendo essa antecipação sobre início de ciclo, e aí até onde os juros vai ser, até onde os bancos centrais, em particular dos governos centrais, Estados Unidos, Europa, até onde eles vão conseguir cortar. Nos países emergentes da América Latina, como tem acontecido desde o do Covid, a gente está na fronteira desse processo, né? A gente brinca que a gente veio do futuro, né, para os outros países, acontece tudo antes por aqui. Então a gente já está, o Brasil em particular, a gente vai finalizar o programa de ciclo esse ano, a Laís vai falar um pouco sobre isso, mas a gente também não está sozinho. O Chile também com uma política super agressiva de juros. Acho que uma ajuda os outros países a ponderarem né, quão rápido você corta, como é que os mercados aceitam a sua ação de política econômica, e outra meio que também, enfim, impõe os limites, né, para cortes. Então, vou dar um exemplo aqui, quando a gente estava discutindo no final do ano passado os cortes de juros no Chile, o Banco Central do Chile pensou em cortar muito rápido, o mercado reagiu, o câmbio começou a depreciar, pareceu muito rápido para o ambiente que a gente estava no momento. Então, acho que esse tipo de discussão vai ser preponderante, vai ser central, em particular no primeiro semestre do ano. E aí, claro, os ciclos são longos, né? É um ano e meio, 2 anos até de corte de juros, mas acho que o ponto principal aqui, essa discussão, e que pode afetar o preço dos ativos, é esse início do ciclo, mais até do que no processo de corte. Segundo ponto, acho que vale a pena chamar a atenção do ambiente global, é política, né? A gente estava até falando com o Otávio um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. Tem a eleição americana, que é uma eleição fundamental aqui para a discussão internacional, que vai chamar todas as atenções durante o ano, e não vai, minha impressão é que a discussão sobre a eleição americana vai começar muito cedo, tem impactos fiscais, tem umas discussões extremamente relevantes, e é um tema que eu esperaria ver ganhar bastante atenção. Um pouco menos de global, mas para a Latam, a gente tem também a eleição no México, que no mesmo ano da eleição americana, com um presidente extremamente popular que não pode se reeleger, porque não tem reeleição no México, mas tem né, tem uma indicada pelo AMLO para concorrer, que tem muito espaço, tem muita vantagem nas pesquisas, mas a gente nunca sabe. Temas relevantes, né? A gente tem ainda a discussão sobre Oriente Médio, Israel, é um tema que volta de tempos em tempos, né? O nosso time lá na Europa de commodities, em particular de petróleo, sempre lembra a gente sobre essas discussões de Oriente Médio. Eles têm uma percepção de que os níveis de preço de petróleo são muito diferentes, dependendo de como evolui o processo no Oriente Médio. Então, a gente está aí rodando a 70, US$ 75 o barril de petróleo, num cenário de extremo, e aí essas coisas não são lineares, né? As coisas parecem que estão se acalmando e de repente alguma coisa acontece.
Em casos extremos, ele consegue ver petróleo a 120, 130 e muda toda a configuração de desaceleração de economia, de inflação, impactos regionais e impactos de política monetária. Então, cenário base deles é até um petróleo mais alto do que a gente tem agora, é, mas, é, mas enfim, acho que ali é mais um risco do que qualquer outra coisa. Com relação ao país que está um pouco fora desse processo todo, é o Japão, né? Acho que é interessante, está todo mundo falando de cortar de juros, e a gente vai ver o Japão falando de alta de juros. A gente imaginava até que poderia vir mais cedo, dado as pressões de salários no Japão. É até engraçado falar sobre isso. E a gente, mas a percepção é que o governo japonês está menos preocupado que a gente com a inflação, e o Banco Central também. Então, teve uma revisão recente lá das nossas projeções, postergando os inícios de ajustes e apertos, e aumentos de juros no Japão, mas ainda tem esse ano. E é uma diferença brutal do que a gente estava vendo recentemente. Por que eu estou falando de Japão? Parece uma coisa meio distante, mas a gente impacta muito o fluxo nas moedas, né? Quando a gente pensa um país com uma poupança tão grande e que tem uma diversificação grande ao redor do mundo, quando a gente pensa em um aumento de juros, mesmo que marginal, né? Ele vai sair do zero, não é que a gente vai ficar próximo dos outros países. A diferença entre, por exemplo, juros americanos e juros japoneses vai diminuir bastante nos próximos anos, né? Isso nos nossos próximos trimestres. Então, a gente tem uma impressão de que isso também afeta o fluxo de investimento, de interesse, e propriamente, e até mesmo o impacto nas cotações das moedas internacionais. Um outro tema importante para a gente aqui, para dar um pouco mais de contexto global, é dólar, como moeda, né, como ativo. O banco tem uma visão de que o dólar deve caminhar para um dólar mais fraco ao redor do ano. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, o banco tem essa visão há algum tempo. De tempos em tempos, a gente vê essa tendência acontecendo e em alguns momentos elas revertem. Não é um movimento linear, mas o banco tem essa percepção que o dólar estruturalmente, ao longo do tempo, está muito caro, né? E esse processo de dólar perdendo valor faz com que outras moedas ganhem valor. É, quase que, na verdade, por questão matemática. Então, a gente deve ver moedas apreciarem ao redor do mundo, ativos até ganhando valor, simplesmente por um impacto da reversão, da perda de valor do dólar. Isso vale para o Brasil também. Que mais que eu posso contar para vocês aqui de mundo que acho que vale a pena chamar atenção? Bom, China, o nosso time de China estava mais preocupado, achei interessante isso. A gente fez uma avaliação logo no final, comecinho de dezembro, e eu comparei com a nossa avaliação do time comecinho de setembro. Em setembro, nosso time lá em Beijing estava super preocupado. Falou, olha, esse número aí de 5 de crescimento não vai ser de verdade, os números, o que está sendo anunciado não está sendo suficiente. E na reunião de dezembro, o discurso mudou. Acho até por alguns dados que foram sendo divulgados aos poucos, e alguns dados mais micro, né, recuperação de viagens, consumo, serviço, eles perceberam assim, olha, o problema está lá, temos né, um elefante na sala, não é fácil de resolver, mas nos próximos meses, trimestres, aparentemente, se você conseguir um equacionamento ali, uma maneira de lidar com a situação que não é definitiva, mas diminui riscos de desaceleração abrupta nos próximos 3 a 6 meses. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, o minério de ferro com valores muito altos. Então, é interessante perceber que o time que estava pessimista em setembro teve percebeu essa mudança na economia, apesar de reconhecer que o tamanho do desbalanceamento causado pelo setor de construção lá continua muito grande. Enfim, então pensando aqui só para fechar né, na linha do tempo, então, o que eu imagino? A gente vai começar agora o ano discutindo bastante política monetária, em particular nos países centrais, Estados Unidos, eu diria o ponto importante dessa discussão, com alguns diretores do Banco Central americano falando já em cortes, outros discordando. Um segundo momento, a gente vai passar para eleições americanas e juros europeus.
mais para o segundo semestre, provavelmente no comecinho do segundo semestre, indo caminhando para o meio do ano, a eleição americana e juros europeus começam a chamar a atenção. E aí, caminhando mais para o final do ano, vai ser interessante perceber a conclusão da eleição americana para 2025 e o que isso significa para o fiscal da economia, para as contas fiscais americanas. Né, o banco tem uma visão aqui, eu quero ouvir até um pouco do Otávio, que você tem dois cenários possíveis, oversimplificando aqui, né? Porque tem o Biden e o Trump, mas na cabeça do banco, assim, olha, se a gente vai para um caminho Trump, a gente pode ter uma piora fiscal inicial, porque ele não vai cortar os benefícios que foram implementados, pelo menos não no primeiro momento, mas vai tentar cortar imposto, que vai ser a base da eleição dele, né? A base do discurso econômico dele. Com o Biden, isso talvez não aconteça, mas ainda permanece o risco de um déficit fiscal contínuo de longo prazo que de tempos em tempos vai entrar na discussão de agência de rating, de mercado, tamanho do financiamento da dívida, se tem comprador por título americano. Então, acho que o final do ano ele vai trabalhar muito essa visão dos próximos 4 anos dos Estados Unidos como pauta. Em particular, e aí eu quero ouvir mais do Otávio do que acho que da Laís e da Andressa, sobre inteligência artificial, esse novo mundo que se aproxima. Eu sei que o Otávio gosta bastante do assunto. Um assunto que é mais difícil de medir. Para macroeconomista, a gente fala, olha, isso aqui vai ficar lá na conta erro, né? Vai ficar na nossa produtividade, que a gente não sabe explicar, mas é um tema interessante ali com relação a mercado de trabalho, relações, talvez não para esse ano, mas a gente teve uma inovação que só começou ano passado e que pode tomar corpo aí durante o ano para a gente descobrir como é que a gente usa todas essas novas tecnologias que estão sendo implementadas. Em resumo, não acho que é um ano particularmente ruim, claro, como todo ano sempre tem os seus desafios internacionais, de política internacional, de geopolítica, sempre que a eleição se envolve nesse meio importante, mas eu acho que o ambiente macro, com a política, com a inflação tendendo ali para a meta, tira um risco de estrutural, ou pelo menos diminui um risco estrutural que a gente via 1 ano e meio, 2 atrás, da inflação ser alta durante muitos anos, os juros ter que ser alto durante muitos anos, e isso gerar um rebalanceamento de investimentos. E aí países como o Brasil e a América Latina sofrerem com isso, né? Porque, enfim, você vai ter que ou ter juros mais altos para compensar o risco, ou vai ter menos interesse internacional para trazer dinheiro para cá, enfim. Então, acho que esse início de ano, essa perspectiva de juros, de inflação mais baixa, trazendo juros mais baixos, acabou deixando um ambiente mais positivo para a gente. Mas eu vou parar por aqui. Otávio, você quer comentar algumas coisinhas antes de passar para a Laís e para a Andressa? Sim, eu gostaria rapidamente, antes de passar para a Laís. Vocês estão me ouvindo bem, imagino. Espero. Então, Gustavo, ainda sobre o cenário global, é muito provável, me corrija se eu estiver errado, que os juros vão cair mais rápido na Europa do que nos Estados Unidos. Se isso acontecer, em tese, o euro deveria se depreciar um pouquinho. Quer dizer, ao contrário do que você imagina. Uhum. De fato, o dólar tende a se depreciar, está muito alto, mas como os juros vão cair mais rápido nos Estados Unidos, pode ser que nós tenhamos. Eu falo isso porque o euro é um tema aqui dessa nossa comunidade. Muita gente aqui da comunidade franco-brasileira pensa muito em euro e é importante ver essa relação do euro com o dólar. Só Claro. ainda em relação ao dólar, como o diferencial de juros do Brasil, juros nos Estados Unidos, vai se reduzir, em tese teria aí uma pressão por desvalorização do real, mas, teoricamente. Na prática, a gente sabe que tudo que é bom aprecia câmbio, ou seja, o real tende, teoricamente, a se valorizar, né? Nesse contexto. Como é que você vê essa influência do menor diferencial de juros em relação ao Brasil e países emergentes? Então, esse comentário antes de passar para lá. Eu vou passar primeiro para a Laís, depois para a Andressa, porque a Andressa é Chinese Wall, né? Tá? É, Mas, Gustavo, então você.
Legal, não, só para passar para elas duas coisas. Então, com relação à velocidade de cortes, é interessante. No time, no BNP, a gente está com uma visão meio mista, tal, tá? Porque é o seguinte, o time de Europa ele está um pouco mais positivo para a recuperação da atividade do segundo semestre. Então, eles não estão tão agressivos com a política de juros, eles têm uma visão de que a economia europeia consegue fazer um rebound, talvez muito otimismo da parte deles, a gente cutuca um pouquinho eles ali, mas eles têm uma percepção de que a economia americana, que a economia europeia recupera mais rápido e que daí a política de juros começa a cortar de- depois, não, começa a cortar Não, antes, começa a antes, cortar em antes. abril. Fala, Laís, é que eu tô de férias, já esqueci tudo. Começa a cortar em abril, Só é, antes. mas eu acho que os dois cortam meio que no mesmo ritmo, não é isso, Laís? Eu não lembro do ritmo ser muito mais forte na Europa do que nos Estados Unidos pelo discurso. E por algum motivo mais intrínseco ali da dinâmica que o time de Europa vê, eles veem a economia europeia recuperando mais rápido que a americana. Então, e aí, contrabalanceando um pouco o efeito da diminuição dos spreads de juros. Então, esse é um lado. No Brasil, eu acho que seu ponto é fundamental sobre diminuição de spread. Isso entrou nas nossas conversas várias vezes entre eu e a Laís, pensando, em particular, um ponto como câmbio, e eu concordo com você, acho que a gente tem dois elementos sendo impactados aqui, né? Tem um que é fluxo, balança, economia, diminuição de risco institucional, que tudo isso ajuda o câmbio brasileiro a apreciar pelo fator Brasil, né? E tem um outro lado que é diferencial de juros, que acaba sendo um outro contrabalanço, vai para outra ponta aqui para buscar um câmbio depreciado. Nossa percepção é que quando ele tenta equilibrar todos esses fatores, você acaba com uma apreciação. Talvez em momentos passados isso geraria uma apreciação muito maior, né? A gente poderia, lembrando que o câmbio do Brasil, nominal, sem ajustar para diferencial de inflação, a gente está rodando aí a 4,90. Pré-pandemia era 3,80, né? Então, a gente tem uma pressão aqui que só a diminuição de risco institucional e se a política permitir, a gente tem um espaço, e dado o tamanho da balança e as perspectivas do setor externo brasileiro, a gente tem um caminho aí para apreciação. Mas eu estou falando já demais aqui, deixa eu começar. Quer começar, Laís? E aí depois a gente Laís. passa para a Andressa. Claro, claro. Então, eu começo sim, e acho que é importante a gente falar sobre essas questões de Estados Unidos e Europa, porque vai acabar impactando um pouco também a decisão de política monetária aqui, nossa, de nosso Banco Central. Então, deixa eu começar falando das projeções, estão sendo bem claras já com o que a gente está esperando para esse ano de 24. Crescimento de 1,8%. Então, lembrando que 2023 a gente não tem ainda o ano fechado, a nossa projeção é de 3,1, mas tudo indica que o PIB vai ser em volta desses 3% mesmo, né? 2,9, 3,2, mas enfim, 3% de crescimento em 23, e aí em 24 ele desacelera um pouquinho para 1,8. Política monetária. A gente fechou a última reunião de dezembro em 11,75, a gente tem 8,5 para esse ano de 24, com o ciclo terminando em novembro. Também já comento um pouquinho mais sobre política monetária com vocês. Inflação. A gente vai ter o último dado de inflação nessa quinta-feira, depois de amanhã, mas a gente tem uma inflação de 4,5 para esse ano. 2022 a gente veio de 5,8, então é uma desaceleração aí de 1,3 ponto percentual nesse ano, e para o ano que vem a gente tem 3,5. E câmbio, a gente espera que o câmbio feche 2024 em 4,60, né? Dólar real. E aí, com relação ao euro, fica euro-dólar deve fechar o ano em 1,16. Então, olhando só por esses números que eu estou comentando com vocês, parece um ano de notícias bastante positivas, né? Mesmo que o crescimento do Brasil não seja os 3% que a gente teve no ano passado, mesmo assim, na média dos últimos 10 anos que a gente vem crescendo por volta de 1, e quando a gente fala de PIB potencial de Brasil, ao redor de 1,5, é um crescimento ainda forte, né? 1,8. Então vamos lá falar sobre os riscos que a gente vê para esse ano, tanto para a nossa projeção quanto para mais para frente. E aí eu vou dividir um pouco em trimestres, que eu acho que é importante a gente ter datas na cabeça
para ver o que a gente tem que ficar de olho ao longo desse ano. E como o Gustavo falou, isso são aos olhos agora de janeiro, dia 9 de janeiro, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, que acaba mudando um pouco essas perspectivas, mas vamos lá. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre vai ser sobre política monetária e sobre fiscal. Então, a primeira reunião do Banco Central vai acontecer nos dias 30 e 31 de janeiro. Então, no final do dia 31, a gente sabe qual é a decisão de política monetária. E a gente acha que vai ser um corte de 50. Na última reunião de dezembro, o Banco Central manteve ali a perspectiva para o mesmo pace, né, o mesmo ritmo de corte de 50 para as próximas reuniões. Então, essa é a nossa perspectiva de que ele vai cortar 50 em janeiro e corta 50 em março também, que é a outra reunião do trimestre. Lembrando que essa é a primeira reunião dos dois novos diretores do Banco Central, o Piketty e o Maurício. Então, são dois novos nomes apontados pela atual administração, né, pelo atual governo. E deve ser um momento também um pouco de aprendizado nesse primeiro mês de janeiro. O Piketty começou a participar de algumas reuniões do Banco Central com agentes financeiros agora, então não deve ser uma mudança muito grande de comunicação ou de conteúdo do texto ou até de votos dissidentes. A gente não acha que isso deve acontecer nessa primeira reunião agora de janeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na primeira reunião de política monetária do Banco Central. E aí depois é tudo com relação ao fiscal. Então, o Congresso está de recesso agora, eles voltam no dia 2 de fevereiro, mas tem muita coisa importante para a gente falar a partir do dia 2, e acho que a mais importante delas é a meta fiscal, qual que vai ser a meta de primário que o governo vai colocar ali para esse ano de 2024. O Tesouro, ele solta todo bimestre qual que são as perspectivas deles para o ano, né, com relação a receitas, com relação a despesas. Então, o primeiro relatório vai sair agora no dia 23 de janeiro, mas um super importante é o que sai no dia 22 de março. Então, a gente espera que essa decisão sobre meta fiscal aconteça ali no finalzinho de março, e a maior parte do mercado acha que a gente vai ter uma mudança de meta, assim, passando do zero para um déficit de 0,5%. Então, se vier qualquer coisa abaixo disso, né, se o governo colocar um déficit de 0,75%, de 1%, isso pode acabar trigando aí o mercado, e aí o câmbio fica mais alto, o mercado espera que o Banco Central não corte juros na mesma perspectiva, porque o fiscal vai estar um pouco mais enrolado. Então, acho que essas são as duas principais datas que a gente tem. Março, para a decisão da meta fiscal, e final de janeiro, a primeira decisão de política monetária do Banco Central. Outras coisas que o Congresso precisa endereçar, não necessariamente ele vai endereçar logo no começo, né, logo depois do fim do recesso, mas que deve ser ali final do primeiro trimestre e começo do segundo, são as questões relacionadas à reforma tributária. Então, a reforma tributária ela foi aprovada o ano passado, o texto base, mas ainda tem algumas coisas que vão ser decididas através de lei complementar. Uma delas é o nível da taxa que vai ser aplicada, né? O nível da alíquota que vai ser aplicada para casos padrão. Então, a expectativa é que seja algo ali entre 25% e 30%, né, da alíquota média para o sistema como um todo, mas isso precisa ser decidido através de lei complementar. A gente ainda tem também algumas questões específicas sobre fundos de compensação, sobre quais são os ativos que vão entrar na lista de cesta básica, enfim, algumas coisas que também devem ser colocadas. E aí, entrando para o segundo semestre, é aí que a gente pode ter um impacto bastante grande do que está sendo decidido lá fora, aqui na nossa política monetária também. Então, como o Gustavo falou, a expectativa é que os bancos centrais de países desenvolvidos, e aí eu vou focar aqui bastante em Europa e em Estados Unidos, comecem a cortar juros. Então, na expectativa do banco, a gente tem que o ECB, o Banco Central Europeu, começa a cortar em abril, e o Fed, o Banco Central Americano, começa a cortar em maio, e aí vai ser bem junto com a nossa reunião de maio, né, a terceira reunião do Banco Central, que vai acontecer em maio. A gente ainda tem uma perspectiva de um corte de 50, então esse deve ser o ritmo que o Banco Central vai continuar ao longo do ano inteiro, mas no balanço de riscos do Banco Central a gente tem duas coisas pesando bastante, né? Por um lado, as condições financeiras internacionais, e aí via política monetária desses dois países principalmente, e o outro é o fiscal. Então, é por isso que o Banco Central vem empregando muita parcimônia, de que eles estão confortáveis com esse ritmo de 50
de 0,50 de cortes em cada reunião, que eles estão olhando muito para os dados, que eles estão bastante contentes com a desaceleração da inflação, mas que ainda precisa, as expectativas de inflação precisam ficar mais próximas do meio da meta, que é 3%. Lembrando que a gente tem 3,5% para esse ano e o Focus tem 3,9%. Então, ainda está um pouco longe do meio da meta, que é 3%, mas essas duas coisas vão ser bastante observadas. Então, se por um acaso a gente tem qualquer tipo de sinalização de antecipação desses cortes, acho que principalmente para o Banco Central Europeu, a gente está vendo os dados de inflação surpreendendo para baixo, a gente está vendo os dados de atividade econômica também surpreendendo para baixo. Então, o mercado está apostando bastante que esse corte, que na nossa opinião acontece em abril, pode ser adiantado em uma reunião. O Banco Central americano ainda tem dados conflitantes, vamos dizer assim, o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido, a inflação está desacelerando, mas não tão rápido quanto em outros lugares, então pode ser que para o Fed seja em maio mesmo, mas qualquer sinalização que a gente tenha desses bancos centrais cortando taxa de juros antes, pode fazer com que o nosso Banco Central reafirme ainda bastante essa questão da parcimônia e o fiscal. Então, o fiscal, dependendo de como vai ser toda essa questão, se troca a meta, se não troca a meta, se as receitas que a expectativa de arrecadação para esse ano começa o ano, a gente começa a ter surpresas negativas com relação à arrecadação, isso tudo pode impactar, sim, a nossa decisão de política monetária, e aí isso tudo acaba sendo focado ali no segundo trimestre, com os primeiros cortes, né, segundo a nossa projeção, os primeiros cortes de bancos centrais lá fora acontecendo. E aí a gente acha que continua 50, então mais 50 aqui no Brasil em maio para o Banco Central e mais 50 em junho. E aí a gente entrando no terceiro trimestre, o terceiro trimestre em paralelo está acontecendo todas essas questões de política monetária, então os países lá fora cortando, e a gente acha que é um pace de 0,25, então eles vão cortando ali com bastante calma. Nosso Banco Central continua cortando de 50 em 50, mas aí todos os olhos se voltam para o fiscal. Então, julho é o momento que a gente tem ali IPCA fechado de junho, a gente tem IGPM, né, os dados de inflação do produtor fechados também para junho, e é o momento que o governo começa ali a se programar para entregar o orçamento de 2025. O governo tem que entregar o orçamento para o Congresso até o dia 31 de agosto. E por que isso é tão importante? Porque as medidas que foram aprovadas ao longo do ano passado para aumentar a arrecadação nesse ano de 24, para que o governo pudesse entregar um déficit primário mais próximo da meta de 0%, que ainda é a meta vigente, a maior parte deles eles vão impactar principalmente as contas de 2024. Então, a maior parte da arrecadação, a maior parte do ganho de receitas, eles vêm em 2024, mas ele não vem em 2025. 2025 é muito residual. E dado que a meta, por enquanto, para 2025 é de um superávit de 0,5, se para 2024 já estava difícil atingir uma meta de 0, para 2025 também vai ficar super difícil atingir uma meta de 0,5. Então, esse é um risco bastante grande que a gente vê. Se a meta não for trocada ali em março, pode ser que a meta para 2025 seja, se a meta não for trocada para 2024 em março, pode ser que a meta para 2025 seja trocada ali em agosto, e é onde a gente vai ver que talvez o governo precise colocar para ser aprovada novas maneiras de arrecadação. E aí uma dessas coisas que eu acho que é importante para quem é de empresa aqui é a questão da reforma da renda. Então, no início do ano passado, o Haddad tinha comentado que eles poderiam propor alguma questão com relação à reforma tributária da renda no ano passado, depois que a reforma dos impostos indiretos fosse aprovada. Esse ano a gente viu, né, que ela vai ser aprovada, mas ainda tem algumas coisas para ser colocadas no lugar. E aí, em teoria, existe um espaço para que a gente tenha a reforma tributária da renda. E aí, nesse imposto sobre dividendos, que é uma maneira, entre aspas, muito fácil do governo aumentar a arrecadação a partir de 2025 e aí ajudar um pouco nas contas. No começo desse ano, a Haddad tinha comentado que, como a gente tem eleições municipais, fica um pouco difícil você aprovar na Câmara, né, e consequentemente no Senado depois, qualquer tipo de incremento de tributos, mas a gente não descarta que eles tentem. Lembrando que se eles conseguirem aprovar a reforma tributária no ano, ela só é válida para o próximo ano. Então, se eles não conseguirem fazer isso esse ano, deixar para 2025, ela só é válida para 2026. Então, pode ser que nesse período aí a gente tenha
as definições fiscais, e é importante também acompanhar se a gente vai ter qualquer tipo de análise, de envio aí de alguma coisa relacionada à reforma tributária da renda. De eleições municipais acontecem em outubro, estou indo já para o quarto trimestre. A gente não está esperando um impacto muito grande em mudanças do governo por causa de representatividade ou não nos municípios. O atual partido, né, que está no governo agora, o PT, a gente não vê ele com muita força nas capitais. Então, tirando São Paulo, que pode ser que a gente tenha aí uma chapa unificada com o Boulos, a gente não está vendo ali o PT muito forte em outras capitais, nem capitais do Nordeste. Então, a gente não acha que isso deve mexer muito com qual tipo de iniciativa, qual tipo de medidas o governo vai colocar. Mas o último trimestre ali é o sprint final. Então, se a gente tiver medidas de receita propostas, tem que ser aprovadas até o final do ano. Se a gente tiver qualquer tipo de alteração ali nas metas, tem que ser de meta de primário, tem que ser aprovada até o final do ano. Central vem em novembro. Então, é o último corte de 0,25, levando a taxa de juros para 8,5, e aí a gente fecha o ano em 8,5, né, no de dezembro, sem nenhuma alteração. Importante a gente lembrar também que tem mais 3 mandatos que acabam no dia 31 de dezembro desse ano. Um deles o presidente, o Roberto Campos, e aí mais 2 diretores, um de regulação e outro no administrativo. Então, o governo deve repetir o que ele fez no final do ano passado, já escolher os nomes antes do final do ano, já botar os nomes para serem aprovados pelo Senado e pela Comissão de Assuntos Econômicos antes do final do ano, para que em 1º de janeiro de 2025 a gente já tenha 3 novos diretores, né, e um novo presidente. Então, para 2025, a gente começa o ano com 7 dos 9 representantes do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, sendo indicados pela atual administração, e o presidente também sendo indicado pela atual administração. Então, acho que esses são os eventos importantes para o ano e riscos para a nossa projeção, né? Para fechar. Então, eu acho que para crescimento, 1,8, o primeiro deles é o Ninho. Então, se a gente. Agora, aparentemente, a gente está tendo uma perda de força aí do El Ninho. Então, aqueles momentos que a gente tinha de muita chuva no sul e muita seca no centro-oeste, aparentemente está se dissipando, mas mesmo assim a gente deve ter uma safra menor do que a gente teve no ano passado. Então, se o El Ninho for um pouco mais forte aí nas próximas semanas, acaba impactando produtividade, então é crescimento menor, acaba impactando a inflação, então a inflação um pouco maior, mas esses riscos se dissiparam aí nos últimos dias. Aparentemente, a El Ninho está perdendo um pouco de força nesse começo de ano. Para o nosso cenário E aí, né, crescimento também, se a gente tem um governo gastando um pouco mais, acaba fazendo com que a gente tenha também um crescimento via fiscal um pouco maior, mas acaba impactando também a inflação. Mas acho que ali os riscos estão ponderados aí para esse 1,8%, 2% de crescimento para esse ano. Inflação, além do risco de El Ninho, a gente tem essa desinflação de preços industriais, de uma maneira geral, que aconteceu em 2023. Na nossa hipótese é que a gente continua com essa desinflação ao longo desse ano, normalização das cadeias produtivas, a gente não está vendo nenhuma pressão muito grande de preços de oferta vindo por esse lado, mas, como o Gustavo falou, se qualquer coisa acontece ali no Oriente Médio, se a gente tem algum tipo de restrição de oferta, vai acabar impactando preços industriais e aí a inflação mais para cima. E política monetária, a gente vai depender um pouco tanto da composição do Copom quanto do que está acontecendo com o fiscal. Então, acho que o fiscal é muito importante a gente acompanhar ao longo do ano, porque qualquer estresse que a gente tenha pode fazer com que esse discurso de parcimônia do Banco Central seja ainda maior. Então, ao invés de a gente ter paces de 50, pode ser que exista uma redução até para paces de 25, ou até o Banco Central decida parar num patamar um pouco mais alto para esperar, para ver o que vai acontecer, e depois continua com o ciclo de cortes mais para o final do ano, né? Esse é um risco de um lado. De outro, né, como eu comentei, a gente tem hoje 4 novos diretores indicados pela atual administração. Em teoria, o mercado espera que seja um Copom um pouco mais dovish, ou seja, né, que seja um Copom que esteja mais aberto a cortar juros. Nas últimas entrevistas do Galípolo, ele comentou também que a gente tem que ficar olhando agora para a Selic terminal, qual que é o fim do ciclo, que
espaço para cortar mais, dada a dinâmica de inflação. Então, pode ser que também seja um Banco Central que queira cortar mais juros. Então, pode ser que até esses 8,5 que a gente tem seja até mais alto do que esse Banco Central faça. E aí, de novo, se o Banco Central Europeu começa a cortar antes, né, se o Banco Central Americano começa a cortar antes, isso também acaba ajudando um pouco aqui esse discurso de que dá para cortar, e a gente acaba acelerando o pace, vamos dizer assim, a partir aí, o que a gente acha que pode acontecer na reunião de maio. Mas acho que é isso, fechando um pouco, para passar a bola para a Andressa já. Antes de passar para o endereço, obrigado, Laís, foi muito bom o seu panorama geral aí, né? Mas, antes de ouvir a Andressa, que é uma visão à parte, né? Afinal de contas, não sei se todos aqui sabem, mas existe uma divisão que a gente chama de Chinese Wall entre o Asset Management e o banco, né? Segundo o contraponto da Andressa. Mas, Laís, você não mencionou, quer dizer, imagino que esteja implícito na sua previsão de câmbio apreciado a 4,60, esse mega saldo na balança comercial de 100 bilhões de dólares esse ano, que possivelmente não se repita ano que vem, mas não deve ser muito menor. Na minha modesta visão, vai cair um pouco. Então. E isso eu acho que é uma questão muito importante para explicar esse desestressamento do mercado em relação ao Brasil, né? O mundo olha um saldo dessa robustez, né? Isso acalma, inclusive, as discussões do fiscal, elas perderam o protagonismo que vinham tendo, né? E agora, como se o mercado ficasse satisfeito com a única âncora que a gente tem no fiscal, que é compromisso do ministro Haddad em relação a fazer o melhor que for possível. Quer dizer, e o mercado gosta disso. Não tem, a meta está lá, déficit zero, a gente sabe que é inalcançável no curto e médio prazo, mas essa mensagem do ministro da Fazenda, da Economia, já deixa os mercados relativamente tranquilos, com mais previsibilidade, mas o saldo da balança comercial, das contas externas, também ajudam a acalmar os nervos. É só saber se você tem algum comentário adicional sobre isso. Não, exato. Ajudou muito ao nível de câmbio desse ano para o Brasil, e ainda mais, tem um saldo de balança comercial super positivo. Num país que tem reservas em dólar também super altas, né, em níveis. E ainda mais quando você compara com os outros países da América Latina, acho que destaca muito o Brasil com relação a isso. E a gente tem uma expectativa de que esse ano isso continue. É uma sinalização muito boa para o Brasil. Eu acho que a gente viu esse andamento da agenda fiscal ajudando, mas, na nossa opinião, essa questão da balança comercial também ajudou com que as agências de rating melhorassem também um pouco o panorama de Brasil, porque a gente está se consolidando como um país que antes talvez a gente só tivesse um produto ali da balança comercial como destaque, e se acontecesse alguma quebra de safra, ou se os preços de commodities caíssem muito, isso acabava impactando muito a nossa balança. Hoje a gente consegue ver o Brasil ali com 4 produtos muito fortes, né? Soja, milho, petróleo e minério de ferro. Então, acaba fazendo com que, se a gente tenha uma ruptura de algum deles ao longo do ano, os outros ali acabam compensando e a gente consegue manter uma balança comercial positiva para o ano. Então, eu concordo plenamente com você, é muito positivo. A gente tem para esse ano de 2024 na casa de 85 bi também, então é muito positivo, é bastante positivo, e acaba ajudando também a indústria extrativa, né, com essa questão do petróleo. Então, concordo plenamente, vai continuar ajudando o Brasil e vai continuar colocando o Brasil também num patamar diferente com relação aos outros países, principalmente de Latam, principalmente de emerging markets, quando a gente vê essa movimentação aí de fluxos. Aonde eu vou colocar o meu dinheiro, talvez eu coloque aqui nesse país que é mais consolidado do que os outros países de emergentes que a gente tem, né? Agora, Andressa, vamos ouvir o contraponto da Andressa. Bom dia a todos, obrigada. Bom, aqui fica até sem graça, porque a Laís está com um cenário muito parecido, então difícil até fazer qualquer contraponto, mas vamos lá, né? Acho que, assim, primeiro começar pelo cenário externo,
que realmente ele molda bastante do nosso cenário doméstico, né? Então, acho que são os dois pontos principais: o externo, que leva muito a gente junto, e a parte fiscal, que é a nossa idiosincrasia, que ainda traz riscos para a gente ao longo do ano que vem. Desculpa, desse ano, né? Ainda não virei a chave, gente, mas é esse ano. Bom, então, primeiro do lado externo, a gente está com uma visão um pouco mais positiva, que a gente acredita que os Estados Unidos pode começar a cortar juros em março. E aí, aqui realmente tem uma discussão polêmica, né? Porque quando a gente olha para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, ele está assim, muito pujante, né? Está resiliente, tem alguma desaceleração, né? Mas ele ainda está muito forte, né? E, junto com isso, o crescimento também está muito forte. Então, se a gente olha para esses fundamentos econômicos ligados à atividade, mercado de trabalho, não teria espaço para cortar tão cedo. Mas quando a gente olha para a inflação, e especialmente o núcleo do PCI, que é o que o Fed olha, né, para tomar as decisões de política monetária, que é o que ele compara com a meta dele de 2%. Quando a gente olha para esse fator, ele evoluiu bastante positivamente nesses últimos trimestres, né? Então, no terceiro trimestre, ele fechou em 2%, né, que é a meta do Fed. E agora, quando a gente olha na ponta, né, olhando a média móvel de 3 meses, ele está rodando muito perto de 2%, 2,18%. E aí, quando a gente pega esse horizonte de 6 meses, né, a inflação está até abaixo de 2%, está em 1,9%. Então, parece assim que está descorrelacionado essa história da inflação nos Estados Unidos com a atividade, né? E realmente teve esse movimento de desinflação. Então, assim, o mandato do Fed é um mandato dual, né, que ele olha para a inflação, está na meta, e o máximo nível de emprego. Então, assim, por mais que realmente a gente olhe para o emprego esteja muito alto, e existe, sim, um risco de manter a inflação, principalmente de serviços, elevada por mais tempo, a gente separa, né, em inflação de bens, de serviços e de housing, né, de shelter, que é de aluguéis, basicamente, né? Então, o que está puxando muito ainda é aluguéis. E isso está contratado alguma desaceleração, quando a gente olha e compara com preços de imóveis caindo. Então, essa parte o Fed sabe que vai desacelerar, e aí quando a gente olha para bens, está muito baixo, né? Teve essa desinflação global que impactou muito o preço de bens, e aí não só a gente, quanto os Estados Unidos e o resto do mundo. Serviços ainda está um pouco resiliente, mas está desacelerando. Então, assim, quando a gente olha para esse núcleo do PCI, né, que é a meta, o que o Fed olha para a meta, a gente acha que assim, o trabalho que o Fed já fez foi suficiente, conseguiu desinflacionar a economia. Então, para manter o juro real no mesmo patamar, né, restritivo, e não apertar mais as condições financeiras, né, já abriria uma janela para o Fed começar a cortar. Então, na nossa visão, já daria tempo de cortar em março, porque os dados que o Fed vai ter lá em março vão ser os dados de janeiro. E aí, até janeiro, a gente vê uma desinflação acontecendo. Tá? Então, a gente acha que isso é possível o Fed já começar a cortar em março. Mas, claro, vai depender, está muito incerto, né? Então, assim, acho que aqui o risco é para ser depois, né? Mas nosso cenário base é março. E aí, dito isso, né? Então, assim, Estados Unidos, ele corta antes, e a gente acha que até tem espaço para cortar mais, e aí, na nossa visão, corta 25 bases por reunião até chegar em 3%. E aí isso abre uma janela maior para a gente cortar aqui também. Então, a gente, antes, né, dessa melhora lá externa, né, de ter essa visão positiva sobre o Fed, a gente tinha um cenário de Selic a 9,5%, aí a gente acredita que agora é 8,5% também. Então, convergimos aqui no cenário igual da Laís, então também temos a Selic a 8,5% e a transmissão vai ser via câmbio mesmo. Então, a gente tinha até uma visão mais pessimista sobre o câmbio anteriormente, porque a gente via esses riscos fiscais impactando bastante esse cenário. Agora a gente vê, então, assim, essa visão, né, de Fed cortando antes, dólar mais fraco no mundo, também traz aqui para o nosso câmbio, então nossa projeção é de 4,90. Isso já colocando também esse impacto da balança comercial também muito forte. A gente acha que é uma mudança estrutural, tá, que vai ficar alto por bastante tempo, né? Então, a gente acredita que fica de ordem de 90 bi também, né? Isso
sustenta aí o câmbio por bastante tempo, né? Então, a gente vê esse espaço, né, então, para o Banco Central cortar, e é igual deles, são 6 cortes de 50, e aí um phase out, né, no final de 25 bips, então a gente chega nessa Selic de 8,5. E aí aqui o risco para a gente está um pouquinho para cima na Selic. Então a gente acha que se o Banco Central for errar assim, no sentido de ele seria mais hawkish, né? Porque a composição do board hoje ela ainda é mais hawkish, né? Então tem essa mudança que a Laís comentou para 2025, mas para esse ano a gente ainda acha que os membros são cuidadosos, né? E aí quando a gente roda modelos, né, como a regra de Taylor, a gente vê uma Selic para esse ano de 9, mas depois cai para 8,5. Né? Então, assim, aí aqui é uma questão, né? Será que... é o mesmo cenário do Focus, parecido, né? Que tem uma Selic 9 para 2024, só que 2025 tem 8,5. Para mim não faz sentido, né? O Banco Central fazer essa pausa e aí depois esperar passar um ano e depois cortar mais 50 bases. Então, na minha opinião, eles vão trazer tudo para o ano que vem e aí chegam nesse 8,5 já, desculpa, esse ano, né? Então já trazem essa taxa, eles vão olhar para a taxa terminal. E aí a taxa terminal 8,5 dá para chegar isso esse ano. Mas, enfim, acho que aqui o risco é ser um pouco mais prudente e um pouco mais hawkish e chegar numa Selic um pouquinho mais alta, de 9%, tá? E aí, isso é linkado com a inflação, né? Então, o câmbio mais apreciado, ele ajuda também nossa inflação. A gente tem 3,8 de inflação para esse ano, né? E também perto ali do cenário da Laís, né? E aí, esse 3,8, aí, para mim, os riscos estão para cima também. Então, por isso que, assim, casa com a Selic, o risco de ser uma Selic um pouco mais alta não é só pelo modelo, né? É olhando para a inflação. Então, a inflação de 3,8, mas o que acontece é que, se a gente olha, está saindo várias notícias de reajustes que impactam muito a cesta que a gente considera obrigatória, assim, no sentido de olhando para alimentos. A gente sabe que a inflação de alimentos desse ano vai ser mais alta, né, porque ano passado foi excepcionalmente baixa. Né? A parte de energia, vão ter vários reajustes de energia e ainda tem o risco do El Niño, que reduz um pouco, assim, o nosso nível de reservatório está alto, mas se esse El Niño for muito forte e a precipitação, né, chuvas forem muito fracas, e está sendo fraca, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, que é a região que é mais importante nessa parte de energia elétrica. Então, para a gente, isso também é um risco grande para a inflação, mas só de start já tem alguns reajustes mais altos do que o esperado para a energia. Aí, quando a gente olha a ICMS, né, vai ter um aumento da alíquota modal para vários estados, ainda São Paulo, né, não está fazendo esse movimento, mas é um fator ali que puxa um pouco a inflação. E educação, né, que agora a gente vai ver quanto vai ser exatamente o reajuste de educação, a gente vai definir. A gente tem um reajuste mais alto que o mercado, de 9%. Acho que a maioria dos economistas que eu tenho visto tem um reajuste de 7%, algo por aí, 6%, mas a gente acha que vai ser um pouco mais alto. Então, assim, pegando essa cesta aqui de consumo que impacta a maioria dos consumidores no Brasil, está puxado para cima, né? Até uma inflação acelerando. Então, a gente está otimista com esses 3,8, na minha opinião, é uma inflação baixa, tá? Porque a gente está saindo ali de 4,6, que a gente tem para o fim de 2023, Laís tem 4,5, mas acho que está bem perto, né? Então, tem essa desinflação, mas com riscos para cima, né? E é isso que traz também a nossa Selic um pouco mais salgada, assim, de possibilidade de ser mais para cima. Bom, e aí, completando aqui, né, olhando para atividade, a gente tem um PIB de 2,1, né, então também estamos otimistas. Aqui, os riscos a gente acha que são equilibrados, tá? Porque, primeiro, com a Selic mais baixa, né, nesse contexto aí de 8,5, a gente acredita que tinha até chance de ser um pouco mais alto o crescimento. Tá? E se, de fato, nossa balança comercial ainda estiver muito elevada, com petróleo principalmente, né, porque a gente sabe que grãos talvez deve ter uma desaceleração, mas a parte de petróleo ainda muito forte.
Então, a gente achava que o crescimento ele poderia até ser maior do que esses 2,1. Só que tem essa parte do El Niño, das chuvas e da quebra de safra. Então, assim, isso também pode trazer esse PIB para baixo, né? Então, a gente está até otimista em relação ao resto do mercado com o agro. A gente ainda vê um crescimento baixo, mas é um crescimento, ainda porque acho que muitos economistas estão colocando a contração do PIB agro, né? A gente ainda coloca um pouquinho de crescimento de 2%. A indústria, a gente acha que melhora um pouco, né? Então, muito da indústria extrativa, essa parte de petróleo, né? Acho que ajuda bastante. E, assim, querendo ou não, a queda de juros passa um pouco para o crédito e ajuda as empresas, e pode ser que também ajude a parte de investimentos e a indústria a retomar um pouco, tá? Mas esse ano realmente a indústria praticamente patinou, né? Então a gente acha, agora está começando a ganhar alguma tração, e aí a gente acha que para o ano que vem cresce um pouco mais, então a gente tem uma projeção de 1,7 para a indústria. E para serviços, que é o grande carro-chefe do PIB, a gente ainda vê o mercado de trabalho muito forte. A gente acha que algumas mudanças foram estruturais no mercado de trabalho, e aí vindo de reforma trabalhista, tá? E além assim, dessa uma maior universalização do trabalho vindo de aplicativos. Então, a gente acha que isso impacta, sim, o mercado de trabalho e ajuda a sustentar a renda, e aí isso dá um impulso para o PIB. Então, ou seja, assim, consumo forte, a parte de investimentos que foi muito fraca, né, esse ano. Assim, a gente tem uma projeção muito negativa para a formação bruta de capital fixo para 2023, mas 2024 a gente vê assim, ainda uma melhora, né? Então, ainda negativo, mas uma melhora. E aí, a parte externa, a gente acredita que também tem uma desaceleração das exportações por causa dessa parte de grãos, mas ainda muito forte. Então, assim, basicamente um PIB resiliente, né, diante de todo esse aperto monetário que a gente fez, mas aí para o segundo semestre a gente vê assim, o crédito retomando, tá? Já está tendo alguns indícios, né, de que o crédito está tendo alguma retomada, né? A parte de famílias de inadimplência está caindo, então a gente acha que depois os bancos vão ter um pouco mais de apetite aos empréstimos, então crédito a gente acredita que retoma, principalmente nesse segundo semestre, né? Então ajuda também a dar um impulso. Então, os dois vetores, né, renda, que ainda é muito resiliente, mercado de trabalho forte, e aí o crédito retomando um pouco, a gente chega nesse PIB de 2,1, tá? E aí, acho que assim, para complementar das nossas projeções, a gente tem um déficit fiscal, né, para esse ano de 0,9, ou seja, na nossa opinião, assim, a Fazenda, né, o governo não vai conseguir entregar a meta zero, e aí ele teria que mudar a meta, sim. Tá? E aí, março seria esse período, né, como a Laís já falou, que é o período de revisão das despesas, né, e receitas, e a gente acha que, inclusive, tem a chance de mudar 2 vezes a meta, né? Porque, primeiro, lá em março, a gente acha que eles vão ser até conservadores, no sentido de, por exemplo, minha projeção é 0,9, mas a gente acha que eles vão colocar uma meta de 0,5 de déficit, tá? Então, vão tentar, de alguma forma, segurar as expectativas do mercado, porque um 0,5 seria adequado, assim, acho que todo mundo já meio que espera isso, né? Seria positivo, tá? No sentido do que está esperando, o que o mercado espera. E aí depois, talvez realmente assim, lá para agosto, como a Laís falou, né, que eles vão definir o orçamento de 2025, aí eles vão ter ideia, né, de que é muito difícil chegar no superávit de meio para o ano que vem, então vão ter que mudar. E aí acho que daí poderia até mudar de novo a meta para esse ano, e aí já muda do ano que vem também, enfim, toda a cadeia ali de primárias que eles superestimaram, e é difícil, né? Porque é uma agenda que eles não estão querendo mexer no lado de gastos, eles estão querendo mexer só no lado de receitas, e é muito imprevisível, né? Então a gente não sabe exatamente quanto que o governo vai conseguir de receita ao longo desse ano. Então, claro, assim, acho que tem riscos aqui para ser um pouco melhor do que o que a gente está colocando. Um déficit menor do que o 0,9, tá? Mas ainda muito incerto. A gente vai passar por várias revisões, né, e entender o apetite de mudar essa meta.
Aí, assim, só comentar também uma parte do calendário, assim, já termina. Ai, desculpa, só fechando, assim, duas coisas que ela comentou. A parte enfim, tem no fiscal, acho que é importante também a gente ficar de olho, na MP que o Haddad mandou para substituir a parte da desoneração da folha de pagamentos, que isso gera um rombo de 16 bi, tá? Que o governo ainda não sabe como compensar isso, né? Vai, assim, se não houver acordo para substituir e eles aprovarem essa MP, o governo pode judicializar no STF, e se não, assim, mesmo assim, se judicializar e eles não conseguirem o governo, eles vão ter que cobrir esse rombo de 16 bi. E aí, acho que nesse momento, em abril também, que a MP está para começar a validade dia 1º de abril, esse momento também é crucial para poder mudar a meta, né? Porque se assim, o secretário do Tesouro já falou, olha, se a gente não conseguir resolver esse imbróglio, a gente vai ter que mudar a meta, não existe outra alternativa. Então, isso também é importante para a gente acompanhar. E, por fim, as eleições municipais, concordo com a visão de que assim, não deve mudar muito o status quo, né, de o PT fraco nas capitais, mas eu acho assim, que eles esperam, por exemplo, vencer em Fortaleza, e eu acho que eles esperam avançar nas cidades médias. E se isso não acontecer, eu acho que gera assim um risco fiscal deles gastarem mais para poder na próxima eleição, né, conseguirem renovar e aumentar ali a capilaridade. Então, acho que esse é o risco das eleições municipais. Está ótimo. Está muito bom, excelente contraponto, vamos chamar assim. De qualquer forma, nós temos um compromisso sempre aqui no Observatório de nosso encontro durar 1h15. Então, nós temos ainda mais 10, 15 minutos no máximo, né? E aí eu passaria de volta a palavra para o Gustavo, pedindo para ele dizer assim, qual é a intuição, qual é a percepção dele em relação à questão da previsibilidade que a economia brasileira adquiriu nesse ano de 2023, olhando um pouco para frente. Você sabe que boa parte das pessoas que estão aqui nos seguindo no Observatório também tem um olhar sobre Bolsa. Hoje a Bolsa gira em torno de 132 mil pontos. E essa previsibilidade está conduzindo alguns analistas competentes a vislumbrar alguma coisa como 150 mil pontos. Eu vi colegas de bancos grandes devendo 160 mil pontos para a Bolsa. Como é que você vê? Depois eu gostaria de fazer essa pergunta também para a Laís e para a Andressa, né? Mas como é que você vê essa questão da previsibilidade aumentando a expectativa positiva dos mercados de bolsa em particular? Tá. Legal, obrigado. Obrigado, Otávio. Acho que a gente comentou um pouquinho de previsibilidade, mas acho que é um ponto-chave, né? Depois de todo o processo que a gente passou de 2015 e 2016 para cá, né? Com impeachment, com diferentes governos, com um uso de rede social para fazer para o ambiente político, bem parecido com Trump, né? Aquela coisa muito do Twitter. Acho que o que eu percebo dos clientes, o fato de a gente ter uma diminuição de notícias frequentes, ruidosas, ajudam muito o processo de investimento. Tá? Então, a gente pode e deve ter críticas à condução, por exemplo, fiscal, quão rápido está sendo gasto, como é que está compensando com receita, se tem que aumentar imposto e não cortar gastos. Acho que eu vi alguns pontos aqui, mas a discussão mais geral, como você pediu, assim, de possibilidade ou a diminuição de ruído macro político que a gente começou a ver pós-eleição, ela é fundamental. Vou dar um exemplo prático aqui para todo mundo. A gente teve uma revisão de rating, né, da S&P recentemente, de Brasil. Não, o rating de Double B, né, o BB, para o Brasil, não era necessariamente uma surpresa, porque os indicadores macro apontavam para aquela direção. No próprio relatório da S&P, há meses, indicava que aquela lá era o rating, vamos dizer assim, justo. E ainda considerando um ambiente político, institucional agressivo, que tem lá um item que ele leva isso em consideração,
e ainda está um pouco antigo, vamos dizer assim, está mostrando ainda, refletindo o que a gente passou nos últimos anos. E ele já indicava um double B, né? E o que acontece é que, pela metodologia deles, o analista responsável pelo país tem o direito de trabalhar a nota 1 grau, né? Um note que eles chamam, para cima ou para baixo, pela percepção dele de como é que o país está evoluindo, né? E muito disso tem a ver com crescimento e evolução institucional, riscos institucionais. Então, o fato de a gente ter voltado a refletir o rating que a metodologia sugere é um ganho importante, né, desse processo que a gente tem passado. Então, de novo, não estou dizendo que o governo é o melhor, tem a melhor política possível, mas ela tem um fator importante de considerar o ambiente político de uma maneira, vamos dizer assim, mais tradicional, onde os canais de negociação são os mais tradicionais e acaba diminuindo muito essa necessidade de incluir nos ativos brasileiros um pedágio por coisas que podem acontecer, eu não estou esperando. E só para fechar aqui, eu me lembrei de um cliente uma vez, no auge ali da Lava Jato, e as coisas acontecendo todo dia, e ele me falou o seguinte, falou, Gustavo, o Brasil é 10% do meu portfólio global, né, dos meus investimentos, mas eu estou gastando 50% a 60% do meu tempo, não vale a pena. E acho que assim, você voltar a tomar só 10% do tempo das pessoas que investem 10% do portfólio no Brasil ajuda a ponderar e colocar o Brasil de volta ali no campo de visão do investidor internacional. E aí eu estou falando de investidor de longo prazo, mais até do que o de curto prazo, porque o de curto prazo está ali girando o dinheiro dele o tempo todo. Mas eu acho que já diminuiu esse tempo, né, Gustavo? Eu não tá assim, tá mais para Não, 10%. já. Não, Então, eu dei o exemplo porque eu me lembrei agora dali do auge, ali mas não tem. daquela confusão, e ele veio para o Brasil para isso e meio que me fez esse desabafo ali. As coisas foram melhorando ao longo do tempo, mas só para mostrar como o institucional é importante na tomada de decisão. Até quando a gente ouve, só para, enfim, estender um pouquinho, que eu lembrei de um cliente também falando o seguinte, olha, pensando em emergente, a gente sabe que os países têm seus desafios, suas instabilidades, eu tenho que escolher alguns, né? Os clientes têm alguns perfis assim mais de emergente. E aí quando você olha as opções ao redor do mundo, Brasil e México sempre chamam atenção nesses últimos trimestres, pela estabilidade, pela distância dos conflitos. Então acho que a gente acaba tendo essas vantagens. Mas tem muita coisa para fazer, né? Acho que essas reformas institucionais e esse risco fiscal a gente não pode deixar como um risco de secundário. Ele é extremamente importante, dado o tamanho da dívida que a gente tem. Muito fácil perder a mão ali se não fizer a conta direitinho. Sem dúvida, Gustavo. Eu também tenho minha percepção financeira, com parceiros que eu participo, amando muito mais previsibilidade, né? E em relação aos países emergentes, um amigo meu que fala que o Brasil está ganhando por WO. WO é a linguagem futebolística, quando o adversário, o concorrente, não entra em campo, né? O Brasil está sozinho em campo, praticamente. E está muito um momento bem favorável. Eu sei que você não fez da palpite de bolsa, fez muito bem, talvez. É muito arriscado, mas de qualquer modo eu imagino que o ganho esteja positivo. O Laís, algum comentário sobre previsibilidade de bolsa em particular? Ah, não, qualquer coisa eu acho que a Andressa pode trazer um pouco mais, que ela tem os fundos de ações ali com eles, talvez seja melhor. Andressa, Assim, na então, nossa visão, assim, estamos positivos, né, com esse movimento de corte de juros. Assim, a parte cíclica a gente acha que é positivo para a Bolsa. E aí, nesse sentido de previsibilidade, eu acho alguns pontos também foram muito importantes, né, que a gente conquistou ao longo desses anos. Primeiro, autonomia do Banco Central. Assim, por mais que exista, né, essa mudança de board e que vai ter no ano que vem, acho que assim a gente tem essa confiança de que o Banco Central é técnico e vai tomar essas decisões técnicas ao longo desse ano. Tá? Então, acho que isso ajuda. Outra coisa também de previsibilidade foi a meta de inflação não ter sido mudada. Acho que foi uma conquista, porque estavam falando sobre mudar a meta de inflação, não mudamos, acho que isso ajuda bastante as expectativas de inflação e a economia caminhar
de uma forma ordenada, só lembrando que na Argentina, quando eles mudaram a meta de inflação, foi para cortar mais juros e daí para frente tudo estourou, né? As reformas também foram muito importantes. Então, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, agora a reforma tributária, né? Então, estamos caminhando, inclusive essa mudança de rating da S&P também foi baseada na conquista da reforma tributária. Então, acho que assim, esse caminho que a gente conquistou é muito importante que a gente não volte, né? Então, vamos continuar mantendo essa previsibilidade e ajudando a Bolsa nesse sentido, né? Sabemos quais impostos a gente tem que pagar, então, pelo menos a gente tem alguma previsibilidade ali para as empresas. Sem dúvida, muito bom. E eu acredito que está mais do que provado que as agências classificadoras de risco elas têm um comportamento procíclico, né? Elas seguem o mercado. Isso eu já provei em modelos no passado, isso aí é meio óbvio, né? É muito provável que tenhamos, ao longo dos 4 mais para o final, talvez, um upgrade, questão de deixar isso como possível. Então, eu queria dizer para vocês que tem muitas perguntas que foram colocadas aqui. Infelizmente, hoje não vai dar para respondê-las, mas eu queria pedir gentilmente à Câmara, pessoal da Câmara de Comércio aqui de São Paulo, que transmitisse ao Gustavo, a Andressa e a Laís, algumas perguntas. Tem a questão do crédito de carbono, que eu acho que é muito importante, talvez até mereça esse ano ainda um encontro específico, né, Gustavo? Isso é uma ideia, Ótima tem ideia. muito interesse, né? Eu vejo perguntas também específicas em relação à indústria, a questão da taxa de câmbio, euro real. Tem muitos temas, mas infelizmente hoje não vai dar para a gente cumpri-los, né? Mas sobre gasto público também, reforma administrativa. Então, peço a confiança daqueles que fizeram pergunta e que o pessoal da Câmara vai tentar fazer a ponte com o Gustavo para tentar responder. Tá bom, Gustavo? Alguma consideração final para a gente encerrar o nosso encontro? Não, eu queria só agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Otávio, como sempre, ajudando aqui a criar a dinâmica do nosso evento. Espero que a gente atualize esse cenário à medida que o tempo vai passando, sem grandes sobressaltos, sem grandes revisões, em particular para o campo negativo. Acho que depois de tantos ups and downs, tantos ruídos e tantos eventos, talvez um ano chato não seja de todo mal. Mas é isso, gente. Tá bom, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Laís. Valeu. Muito obrigado, Andressa. E obrigado a todos que assistiram nesse nosso encontro. E até uma próxima oportunidade. Tá bom? Até o próximo Observatório Econômico. Obrigado a todos. Obrigada a Obrigado. todos, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a Obrigada, todos. gente. Bom Feliz ano dia. novo para todo mundo. Sim, Obrigada. e sobretudo Tchau, para o papai Gustavo. Já tô vendo, tá vindo verdade. aqui Parabéns. já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.